Olha só, preste atenção no que eu vou dizer, que essa é a raiz de todos os males no Corinthians hoje. Quando você tem um time que testa jogadores numa reta final de Campeonato Brasileiro, aí você vê que tá tudo errado. Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. Corinthians hoje entrou em campo com uma escalação diferente. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O esquema 4-4-2 losango, sem a bola, foi o esquema escolhido. O Corinthians jogou com linha de 4, com Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Michael, Dieguinho do lado direito do losango, Bidon do lado esquerdo do losango, Garro centralizado e na frente Memphis e Yuri. Com a bola atacando, não mudou nada, o Corinthians continuou atacando com 3 zagueiros, uma linha de 3 atrás. Como que era feita essa linha de 3? Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, correto? Aí abriam como alas Dieguinho e Bidu, o Bidon, o Michael e o Garro por dentro, na frente o Memphis e o Yuri. Quando o Corinthians tinha um posicionamento mais ofensivo, que é aquele que eu sempre falo para vocês, que é um 3-2-5, como é que ficava? O Dieguinho espetava lá na frente, o Bidu espetava lá na frente, o Memphis e o Yuri por dentro, e fazia 4, ó, Dieguinho, Yuri, Memphis e Bidu. E atrás deles, o Garro, então fica 5. Então por isso que eu falo que é um 3-2-5, porque aí ficava Mateuzinho, né? Ficava Mateuzinho, o André Ramalho e o Gustavo Henrique com os 2 volantes, o Bidon e o Maicon. Então esse aqui é o esquema tático que muita gente acompanha, né? Nos acompanha nesse pós-jogo, exatamente por conta, né? Dessa análise que a gente faz de esquema tático, enfim, para mostrar para vocês. Agora, a questão é a seguinte, a questão não é só o esquema, porque o esquema é sempre o mesmo. É um esquema que ganha um jogo, é um esquema que perde o jogo, é o mesmo, é incrível isso. O que muda muitas vezes é a postura dos jogadores em campo. Tem jogo que eles querem correr. Contra o Atlético Mineiro, eu quero correr. O Memphis quer dar uma ombrada no Hulk, ele quer correr. Contra o Grêmio, eu quero correr. Aí contra o Red Bull Bragantino, eu não quero correr. Aí contra o Vitória, eu não sei se eu quero correr. Aí contra, né, o Ceará, eu quero correr. Enfim. E aí eu quero falar uma coisa para vocês assim que é triste. Quando você tem, olha só, preste atenção no que eu vou dizer, que essa é a raiz de todos os males no Corinthians hoje. Quando você tem um time que testa jogadores numa reta final de Campeonato Brasileiro, aí você vê que está tudo errado. Vou repetir. Quando você tem um time que testa jogadores na reta final de um Campeonato Brasileiro, é aí que você vê que está tudo errado. Aí não tem como. Aí você observa que as coisas estão todas erradas. Não tem que testar Dieguinho para o jogo desse. Ah, Samir, mas ele foi bem. Não, mas mostra que o Corinthians está mal. Quando o Dorival escolhe testar o Dieguinho, que vocês pedem também, né? É porque a coisa tá feia. Então, assim, o maior culpado do Corinthians, primeiro é a bagunça que esses dirigentes fazem,
Mas eu acho que ainda o maior culpado é o executivo de futebol, Fabinho Soldado e seus guris, todos aqueles que estão lá trabalhando para ele, os olheiros, o pessoal do scout do Fabinho Soldado. Fabinho Soldado, para mim, é o pior culpado de tudo que acontece no Corinthians hoje. Só que eu trago essa visão, e tem gente que durante a semana fica, pô, o cara só fala do Fabinho, o cara só pensa no Fabinho. Não. É uma convicção que eu tenho. É uma convicção que eu tenho. Que o Fabinho Soldado montou esse elenco tosco do Corinthians. Tosco do Corinthians. Tosco. Eles acham que no Corinthians tem algum craque. Aliás, o torcedor achou, né? Quantas vezes você achou que o Garra era craque? Quantas vezes você achou que o Yuri era craque? Coisa que vocês nunca ouviram da minha boca e nunca vão ouvir. Yuri não é craque. Garro não é craque. O Memphis poderia ser considerado um craque, mas aposentado. Porque trata bem a bola, só que, pô, não quer, não tá afim. Não tá afim. E o problema do Memphis, quando a gente vai analisar, que não tem como separar o Memphis e o seu salário. Não tem como eu fazer hoje uma avaliação do Memphis e não lembrar quanto ele ganha. Porque o custo-benefício do Memphis é um horror. E quando eu falo aqui que no ano que vem, o Corinthians ganhando ou não a Copa do Brasil, o que seria mais saudável para o Corinthians, mais até do que Safiel, que todo mundo quer, eu não sou contra, não sou a favor, cada um faz, vocês que decidem o futuro do Corinthians, mas mais importante que Safiel seria Safiel sair, o Yuri e o Memphis do time. Primeiro que você já ia ter você já começaria o ano com um alívio na folha de mais de 10 milhões de reais. Porque o salário do Memphis, o salário do Yuri, o salário do Romero, o salário do Thales, o salário do Michael, o salário do Hector, o salário mais de quem? O salário do Anchileri, o salário... Cara, com todos esses salários, olha só, nenhum desses aqui vai fazer falta. E o Corinthians economizaria 15 milhões de reais na folha. 12 no mínimo. Tá? 12 no mínimo. 12 no mínimo. Entendeu? 12 no mínimo. Por quê? E aí você tem que ter um executivo bom, eu tenho falado sobre isso, para conseguir trabalhar com, né, um baixo custo. Trabalhar com jogadores, né, trabalhar no mercado com jogadores bons e baratos. Ah, não tem, Samir, não tem porque você é idólatra de jogador. Não tem porque você passa pano pro Fabinho Soldado, não tem porque você se arrepia vendo o Memphis, mas tem, porque o Corinthians foi campeão da Libertadores contratando Ralf, contratando Paulinho, contratando Castan, contratando Chicão, contratando... Meu amigo, olha o time do Corinthians, velho. Jorge Henrique, olha só, e o Corinthians foi campeão da Copa Libertadores da América. Contratando Cássio, que ninguém conhecia. Lembra aquele vídeo do Flávio Prado, né, humilhando o Corinthians no telefonezinho, porque o Corinthians contratou o Cássio? Agora, vocês querem ainda debater comigo um pouquinho sobre montar um bom time, um bom elenco? E eu estou aqui nesse canal já há 4 anos, e quantos jogadores eu falei que o Corinthians poderia ter contratado? Falei, ó, pega aquele Richard Rios do Guarani, pega aquele Marlon Freitas do Atlético Goianiense. Quem me acompanha faz tempo sabe. Dá para montar um time bom e barato. Não, mas vocês querem o Yuri. O Yuri é bonitinho, ele pula na piscina, ele dá um sorriso louco, ele mostra o carro dele roxo, o carro dele vermelho. Nossa, o Yuri é demais. O Memphis, então, ele anda de Celta. Pô, velho, o cara ganha 6 milhões por mês. Pra bater uma falta daquela, meu irmão, tá tirando com a minha cara? 6 milhões por mês, mas vocês querem o quê? Vocês querem ouvir a gourmetzada, analisando o futebol, cruzando a perninha. Não, eu acho que o Corinthians hoje perdeu porque os jogadores, meu irmão, são safes, jogam quando quer. O Corinthians toma o gol porque o Yuri Alberto é um perna de pau. O que ele faz é correr, ele tem força física e finalizar. É isso que ele faz. O dia que ele perder isso, acabou. Ele não sabe dominar uma bola. Foi aí, vocês viram o que ele fez? Né? Olha o que ele fez, olha o que ele fez. O contra-ataque do Ceará, o Pedro Henrique mete a bola ali por fora, e o cara, meu irmão, né, o ex-jogador do São Paulo, lá, esqueci o nome dele, faz um gol muito bonito, porque era uma bola difícil de pegar de primeira.
E tem outra coisa, né? A bola não foi nem no cantinho, mas o Felipe Longo aceitou. Mas o Felipe Longo é o menor dos problemas. Aí no segundo tempo, volta a mesma nhaca. A mesma nhaca. Não tem como, velho. Não, antes, né, no primeiro tempo ainda teve uma falta. Falta na entrada da área. Todo mundo já acha que é gol. Eu não sei que torcedor do Corinthians estamos fabricando hoje em dia. Eu vi lá no grupo lá, alguém, nem lembro quem foi, mas escreveram: daí é gol. Daí é gol. Então, se tivesse o Marcelinho Carioca, gol. Se tivesse o Gralac, era gol. Se tivesse o Gralac, era gol. Se tivesse o Chicão, era gol. Se tivesse o Marcelinho, era gol. Entendeu? Tô falando de certeza de gol. Se tivesse o Gilberto Costa, era gol. Mas desculpa. Que garantia nós temos hoje? Quando tem uma bola na entrada da área, você, torcedor corintiano, você tem esse sentimento que vai sair o gol? Se tem o Célio Silva, se tem o Jadson, era gol, obrigado. Se tem, como eu esqueci do Neto, né? Se tem o craque Neto, era gol. Se tem o Jadson, né? Não precisa nem ir muito longe. Agora, desculpa, com Maradoninha da Fiel e o rapper da Fiel, não é certeza de gol. Os caras são mais ou menos, meu irmão. O Garro é mais ou menos. Eu sempre falei pra vocês, o Garro é um jogador mais ou menos, mas tem gente que paga pau pra ele. E se ele der uma enfiada de bola no jogo, então, meu Deus, os caras ficam arrepiadas. Entendeu? É impressionante. É impressionante. Aí o cara ganha 6 milhões por mês para não se comunicar com o companheiro. Isso aí vai virar tiração de sarro no Fantástico durante a semana. Pô, que coisa mais vergonhosa. O cara chutou a bola e o André Ramalho parecia aquele boneco que sai da caixa, sabe? E a bola bateu nele. Velho, o que foi aquilo? Nós estamos falando de futebol profissional e nós estamos falando de um cara que ganha 6 milhões por mês pegar a bola para fazer aquilo. Que isso é uma vergonha, velho. Isso é uma vergonha. Hein? Isso é uma vergonha. E aí no segundo tempo, ficou se apostando no Dieguinho, jogou toda a carga em cima do menino, né? Toda a jogada forçada em cima do Dieguinho, porque o Memphis, o Yuri tava na nhaca, o Garro também. O Garro anda em campo. Teve uma hora assim que ia ter uma dividida, entrou o cara aí no final, Paulo Baia. Aí o narrador fala: Paulo Baia vai dividir com o Garro. Eu pensei comigo, o Paulo Baia vai ganhar. Paulo Baia fica com a bola. O Garro vai para as divididas. Eu nem sei o que eu vou falar, né? O exemplo que eu vou usar. Que jogador mais Nutella. O Garro, meus amigos, é um argentino fake, velho. Mas não. Desculpa aí se eu afetei a sua idolatria com o Garro. Argentino Nutella. Garro é um argentino Nutella. O Dorival mandou o recado na coletiva, vocês pegaram? Jogador joga com dor. Eu falo isso aqui no canal já, eu tô falando desde o início do ano. Jogador joga com dor. Pergunta pro Renato Augusto, ele já falou lá dentro do Corinthians já. Ele joga com dor, desde os 12 anos ele jogou com dor. Mas eu não posso, sabe? Mas tá certo. Aí o torcedor aparece e fala: tá certo, Garro, ele tem que se guardar pro jogo contra o Cruzeiro. Você vai ver como eles vão chegar contra o Cruzeiro. Com essa vontade aí. Lembra naquela época, em que a Copa Libertadores você ganhava no meio do ano, você ia disputar o Mundial no final do ano? Vocês lembram? O Corinthians foi assim. Não faz muito tempo. Vários clubes brasileiros, o que eles faziam? Tiravam o pé no Campeonato Brasileiro, esperando o Mundial. Medo de lesão, medo não sei do que, tal. Então, a maioria dos clubes que ganhavam a Libertadores não ganhavam o Brasileiro, porque se poupavam para o Mundial. Só que qual era o erro disso? Chegavam lá sem ritmo, sem vontade, chegavam na nhaca. Não vai ligar um botãozinho contra o Cruzeiro e agora vamos. Não vai. Nessa nhaca aí não passa do Cruzeiro. Mas beleza, você acha que não. Você que está me assistindo acha que não.
Você acha que eles estão certos em se pouparem. Você acha que um ganhando 6, o outro ganhando 3, o outro ganhando 1. Tô falando de milhão, tá? Tô falando de R$ 1.000, não. Então o time do Corinthians hoje é essa bagunça aí que vocês estão vendo. Bagunça lá de cima, que vem para baixo, tal. E qual a previsão pro ano que vem?